Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos compartilhando com você uma série de estudos no Sermão do Monte. E hoje, de modo específico, nós estaremos nos detendo na introdução para a compreensão dos nossos estudos no Sermão do Monte e tudo aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensinou, dos princípios, dos valores do seu reino. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus estava, né, a partir do versículo 23, pregando o evangelho do reino. E o Sermão do Monte é justamente isso. Jesus, ele pregando, ele ensinando, ele instruindo os seus súditos sobre os valores do reino de Deus. E o Sermão do Monte, que são os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, a primeira pessoa que olhou para estes ensinos e chamou-los de Sermão do Monte foi Agostinho de Hipona. Ele foi a primeira pessoa que fez essa observação no que diz respeito a esses ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele traz consigo, né, o ensinamento da nossa responsabilidade diante de Deus. Nós não podemos nos isentar da responsabilidade que temos para com o nosso Deus, para com os princípios do seu reino, nós que vivemos pela fé, nós que abraçamos o Evangelho, nós que recebemos Jesus em nossa vida, nós não podemos viver de maneira irresponsável, mas precisamos levar a sério a nossa vida cristã. Por isso, a conscientização e a responsabilidade. A responsabilidade diante de Deus é um tema central na vida cristã. Nós temos um dever para com aquilo que o Senhor Deus exige de nós em Sua palavra. Nós temos responsabilidades, nós temos uma tarefa a cumprir, uma missão a ser cumprida pela fé, onde cada indivíduo deve reconhecer a presença divina e suas expectativas. Nós estamos vivendo diante da face de Deus. Não tem um único lugar no mundo que nós possamos estar que nós não estejamos diante de Deus. E por estarmos diante de Deus, nós precisamos viver de acordo com a sua vontade, com os seus valores, os valores do seu reino. Esta conscientização pode gerar um profundo senso de dever e urgência em cumprir os mandamentos de Deus, levando a uma vida mais alinhada com a sua vontade. Então não é algo que a gente deve ou pode deixar para depois, amanhã, quem sabe. Não, é algo que precisa ser observado com urgência. Para aqui e agora, em todo tempo, não há folga, não há férias, não há tempo de pausa, em todo tempo nós precisamos estar vivendo os valores do reino de Deus, vivendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas pode surgir algum conflito interno. Quando uma pessoa toma consciência de sua responsabilidade diante de Deus, isso pode ocasionar certos conflitos. O desejo de viver segundo a vontade de Deus pode entrar em choque com as próprias fraquezas e tendências humanas, criando um estado de alerta e reflexão profunda. Então, dentro de nós sempre vai haver um conflito, sempre vai haver uma guerra da carne que milita contra o espírito e vai haver esse conflito interno dentro em nós, mas pela graça de Deus nós nos apropriamos do evangelho, nós nos aproximamos de Deus, nós abraçamos os valores do reino de Deus, os ensinos do Senhor Jesus Cristo e nós vamos vencendo a cada dia essa batalha e esses desafios desses conflitos internos que vão surgindo dentro de nós, porque nós já em Jesus nós somos salvos, nós já participamos da salvação que ele manifesta em nossa vida, mas ainda não plenamente. Ainda aguardamos a segunda vinda de Cristo, ainda aguardamos a consumação final de todas as coisas, e por isso sempre vai haver esse conflito interno em nós, uma luta interna em nós, porque o pecado ainda nos afeta de alguma forma. O sermão, né, ele nos faz pensar e nos leva a refletir sobre uma vida em obediência. Né? Nós não podemos viver de modo contrário à obediência cristã. Confiados sim na graça do Senhor Jesus Cristo, mas precisamos dar valor a esta graça que nos foi concedida, que é preciosa. A graça que não é uma graça barata, como diz o Dietrich Bonhoeffer, é uma graça que por ela foi pago um alto preço para que nós fôssemos beneficiados por ela. A responsabilidade diante de Deus também envolve o entendimento de que somos chamados a viver em obediência aos seus mandamentos.
Isso implica não apenas em seguir regras, mas em cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Ele, onde a nossa motivação é o amor e a gratidão. Então, nós vamos buscar viver em obediência como uma expressão de amor, de gratidão, de eh, contentamento em Deus, de alegria em Deus, de satisfação em Deus. É uma obediência que brota de um novo coração que foi transformado, de um coração que Deus renovou, de um coração que nasceu do alto, que nasceu do Espírito Santo, que nasceu da vontade de Deus e não da carne. E então nós passamos a viver dessa forma, buscando viver de acordo com a obediência cristã, que deve ser algo natural de um novo coração, que foi encontrado pela graça de Deus. O Sermão do Monte é para quem crê em Jesus. É para quem crê. Não se pode esperar uma conduta cristã de alguém que não crê em Cristo. Viver o Sermão do Monte jamais deve estar divorciado de um relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo. Então, observe que por vezes as pessoas querem se apropriar dos valores do reino de Deus, dos benefícios do reino de Deus, da ética do reino de Deus, mas isso dissociando da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém faz isso, ela está agindo de modo contrário aquilo que o Sermão do Monte exige de nós, aquilo que está implícito à vida que compõe o viver o Sermão do Monte. Não dá para viver os princípios do Sermão do Monte, os valores do Sermão do Monte na íntegra e de modo que glorifique a Deus, distante de Jesus Cristo, distante de uma vida de fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, como único intercessor entre Deus e os homens, como aquele que é Senhor, aquele que é Deus, aquele que nos revela a vontade de Deus. Nós não podemos estar distante de Cristo, nós precisamos estar unidos a Cristo. Jesus nos diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. E nós precisamos estar unidos ao Senhor Jesus Cristo. Seu ensino, contudo, nos transformará somente quando nos submetermos ao reinado soberano e gracioso. Então nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, como diz o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário viver em uma nova direção. É necessário arrepender-se dos pecados, e é necessário crer no Evangelho, é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessá-lo, não nos envergonhando do Evangelho. E isso será algo transformador, isso será algo que vai mudar a nossa vida. O Sermão do Monte é nada mais, nada menos que a descrição do que e de como é a vida de alguém salvo, a vida de alguém que foi transformado pelo Evangelho da Graça, a vida de alguém que está vivendo em novidade de vida, que a sua vida é uma vida renovada, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. O Sermão do Monte é isso, é a descrição do que e de como é a vida de alguém que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A relação entre Jesus e a lei. Né? Então, ao longo de todo o Sermão do Monte, nós vamos estar vendo um refrão na fala de Jesus, ele dizendo: Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? E Jesus, né, antes de qualquer coisa, ele deixa bem claro que ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei. Jesus não veio abolir a lei, não veio cancelar a lei, ele veio cumpri-la. Ele mostra que a verdadeira interpretação da lei vai além do ato externo, penetrando na intenção do coração. Então Jesus não relaxa a lei, muito pelo contrário, ele deixa a lei ainda mais evidente na nossa vida, porque agora não é mais apenas o entendimento de uma questão externa. Eu não mato uma pessoa apenas quando eu aperto o gatilho e, de fato, fisicamente eu a assassino. Espiritualmente eu posso matar alguém no meu coração quando eu nutro o ódio por ela, quando eu tenho pensamentos de morte a seu respeito. Eu cometo adultério no desejo, na cobiça do coração quando ela é alimentada. E Jesus diz, né, se nós apenas desejarmos com a mulher do nosso próximo no nosso coração, nós já adulteramos. Então, Jesus ele vem enfatizar ainda mais os aspectos espirituais da lei.
os aspectos que não caducaram, que não foram abolidos, que não foram deixados de lado, porque todo o conjunto da palavra de Deus, ela é eficaz para a vida cristã e para a vida no reino de Cristo. Jesus, por vezes, ele vai mencionar a lei e os profetas. Ele vai mencionar, né, o conjunto daquilo que era a totalidade das Sagradas Escrituras no contexto em que ele veio. E não pode ser deixado de lado, em momento algum, os princípios da lei de Deus, a lei moral, que nos conduz à necessidade de abraçarmos o Evangelho, de reconhecermos que sem Jesus nós não conseguimos cumprir verdadeiramente a lei de Deus. Então Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus expõe e explica a lei quanto a certos pontos, mas ultrapassa a mesma. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder. Ele mesmo é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o maior de todos os profetas, porque ele mesmo é o Verbo de Deus que se fez carne. E ele nos revela a vontade de Deus. Agora, não se trata apenas de cometer literalmente adultério, mas se eu apenas em meu coração desejar uma mulher que não é minha, nisso eu já cometi adultério, como nós acabamos de explicar. E assim também em relação a vários outros tipos de pecados, né, que são cometidos não apenas externamente, mas o pecado ele começa no coração, quando ele é alimentado. E Jesus ele vai nos ensinar sobre essas questões. Exigências internas. O Sermão do Monte revela que as exigências de Deus vão além da obediência externa, né, como se preocupavam muitos escribas e fariseus. Eles estavam sempre preocupados muito com o exterior, com a aparência, com aquilo que é externo. E o Senhor vê o coração, ele vê o interior, ele vê a alma. Jesus ensina coisas como raiva e desejo impuro são tão sérias quanto o ato de pecado em si, né. Então, Jesus deixa isso muito claro. Se cada crente em Cristo se esforçar para viver o Sermão do Monte, pode ter certeza de que o avivamento que muitas vezes buscamos começaria a acontecer. Então, tem muita gente buscando avivamento, né? Mas por vezes se esquece do ensino do Senhor Jesus Cristo, se esquece de se aprofundar, de cavar mais fundo, como o Senhor Jesus muito bem também nos ensina. E isso não vai acontecer se nós não estivermos comprometidos com os valores do reino de Deus. Se nós não estivermos alimentados, alicerçados na rocha e estarmos cada vez mais de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, a lei, ela é espiritual. Jesus expõe a profundidade da lei, tornando claro que a obediência verdadeira é uma questão de coração. Isso nos leva a entender que a lei é espiritual e deve ser vivida internamente, né? Não é uma questão apenas externa, mas é sobretudo interna. É um viver, de fato, espiritual. Uma visão gloriosa do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem como objetivo não tem como objetivo gerar o desespero, né? Não é para que a gente fique desesperado ao refletirmos por quantas e quantas vezes nós estamos aquém daquilo que nós deveríamos ser. De fato, por vezes, nós nos encontramos assim em alguns aspectos da nossa vida. Mas nós não devemos cair no desespero, mas sim, o Sermão do Monte, ele oferece uma perspectiva de esperança e transformação. A luz do justo, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos em um processo de santificação. Posicionalmente, nós já somos em Cristo Jesus santos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, mas nós também estamos em um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento da nossa fé, de amadurecimento da nossa fé. Então, o Sermão do Monte ele oferece uma perspectiva de esperança e transformação. Ele busca colocar diante de nós uma visão gloriosa de como o Senhor pretende que nossas vidas sejam. Esses são
os objetivos do Sermão do Monte, né. Então não fique desesperado, né, quando você, em algum momento, de repente, refletir acerca de sua vida cristã e, de repente, estiver, enfraquecido em alguns aspectos, por exemplo, no que diz respeito a alguma das bem-aventuranças, nós estamos em um processo contínuo de aperfeiçoamento. E o Sermão do Monte nos oferece esperança. O Sermão do Monte nos apresenta o evangelho da graça. E nós precisamos ter sempre isso em mente. O Sermão do Monte e a vida cristã, ele nos serve como um guia para a vida cristã. Ele vai nortear a nossa vida. É um guia fundamental para a vida cristã, oferecendo ensinamentos que moldam o caráter e a conduta do crente, que vai sendo aperfeiçoado, que vai sendo fortalecido ao longo dos anos, ao longo das experiências, ao longo das provações, ao longo das bênçãos também que o Senhor nos concede, porque a gente não só passa por sofrimentos e provações, mas também por bênçãos que o Senhor nos concede. E à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos buscando praticar o Sermão do Monte, nós vamos tendo vitória, nós vamos sendo aperfeiçoados, o nosso caráter vai sendo moldado, vai amadurecendo. E é imperativo que aqueles que desejam viver de acordo com as suas diretrizes mantenham um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Então, este é um ponto sempre primordial, é um ponto que não pode ser deixado de lado. É sempre lembrar daquilo que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, pois a compreensão e a aplicação dos seus princípios são profundamente enraizadas na fé em Cristo. Então, para viver o sermão e os valores do Sermão do Monte, é preciso estar alicerçado no Senhor Jesus Cristo. Transformação interior através da submissão a Jesus. Nós vamos sendo transformados. A prática dos ensinamentos do Sermão do Monte não é uma mera questão de seguir regras, mas sim um reflexo de uma transformação interior que ocorre quando uma pessoa se submete à autoridade de Jesus. Esta transformação é essencial para que o crente possa viver de maneira eficaz e autêntica, refletindo o amor e a graça de Deus em suas ações diárias. Então, se nós buscamos de fato autenticidade, se nós buscamos de fato uma vida, né, que é uma vida que vale a pena ser vivida, né, nós precisamos estar, né, aos pés do Senhor Jesus e Ele vai transformando a nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida a cada dia e o Sermão do Monte ele vai nos ajudar nesse exercício, nessa transformação que vai acontecendo ao longo da nossa vida. A autenticidade da fé cristã. Viver o Sermão do Monte é um chamado à autenticidade na fé, a autenticidade de uma vida que agora já não é vivida para nós mesmos, é vivida para Cristo, é vivida para a glória de Deus, é vivida tendo em vista a glória que é devida ao nome do Senhor. E isso não há melhor e maior autenticidade que essa, de que viver de acordo com os princípios, os valores do reino de Deus. Aqueles que realmente creem em Jesus são desafiados a viver de acordo com os altos padrões que ele delinea. Então, é um alto padrão, é um padrão que vai abençoar a nossa vida, que vai enriquecer a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, que vai enriquecer a nossa maneira de viver, demonstrando a diferença que a fé faz em nossa vida, que nos leva a amar mais, a sermos misericordiosos, a perdoarmos aqueles que nos ofendem, a confiarmos em Deus em toda e qualquer circunstância. Isso manifesta em ações que refletem amor, misericórdia, justiça, princípios centrais do Sermão do Monte, de toda a palavra do Senhor. O caráter do crente, segundo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma apresentação clara e abrangente do caráter do crente, delineando como deve ser sua vida à luz dos ensinos de Jesus. Essa descrição não é apenas teórica, mas um chamado à vivência autêntica da fé, refletindo a transformação que ocorre na vida daquele que é salvo por Cristo. Então, vai refletir, né, aquilo que o Senhor, de fato, ele está fazendo em minha vida e que ele vai continuar fazendo, né, porque aquele que começou a boa obra,
ele é fiel para completá-la. Aqueles que ele chamou, ele também vai glorificar. Né? Então, viver o Sermão do Monte vai transmitir, vai refletir aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, transformando os nossos corações. O significado do arrependimento e do reino dos céus. O Sermão do Monte revela a essência do arrependimento como uma transformação interna que vai além da simples observância da lei, mas vai, de fato, mais uma vez, tratar de questões do coração, porque é isso que Deus ele trabalha na nossa vida. O que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Não é que o ames e o sirvas de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Né? Então Deus ele está preocupado, ele está trabalhando no nosso coração, para que nós sejamos conformados à imagem do seu filho, para que a cada dia mais nós venhamos nos parecer mais com ele, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas o pecado, ele quebrou, ele distorceu a imagem de Deus em nós, e em Cristo ela é restaurada. E em Cristo, à medida em que nós vamos aprendendo o Sermão do Monte, colocando em prática na nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos sendo, vivendo de glória em glória, nós vamos sendo transformados pelo Senhor e refletindo a glória de Deus em nossa vida. Então, pertence ao reino dos céus e é uma experiência que molda o coração e a vida, promovendo uma nova perspectiva sobre a obediência e o relacionamento com Deus. Não é uma questão simplesmente de meritocracia, sobretudo. É uma questão de consciência da graça de Deus em minha vida. Se a graça é tão profunda, se a graça é tão grande, então deixe-me ser santo, deixe-me obedecer, deixe-me viver uma vida para a glória de Deus e andar no ensino do Senhor Jesus Cristo. É assim que pensa um discípulo de Jesus, é assim que pensa um súdito do reino dos céus. Né? Porque Jesus, quando nos ensina o Sermão do Monte, ele está ensinando os valores do reino de Deus. O reino que jamais terá fim, o reino que já está entre nós, o reino que agora é espiritual, mas por fim se manifestará em amplos aspectos, restaurando todas as coisas. A própria criação que agora geme como que em dores de partos, ela será restaurada. E nós precisamos viver desde já os valores do reino de Deus. O estilo de vida do reino de Deus. O Sermão do Monte revela os princípios fundamentais que definem o comportamento e as atitudes do cidadão do reino. Este estilo de vida é marcado pela justiça, misericórdia e amor ao próximo, refletindo a natureza de Cristo e a transformação que ocorre no coração daqueles que o seguem. Então, viver os princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de usos e costumes, não é uma questão de leis humanas, não é uma questão de invencionices da tradição, né? Que inclusive é algo que Jesus ele vai corrigir muito ao longo de todo o sermão. Né? O crente ele está com a sua consciência comprometida pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o que constrange a nossa consciência, é a nossa única regra de fé e prática. E o Sermão do Monte, ele vai balizar, ele vai apontar, ele vai direcionar o caminho pelo qual nós podemos viver neste mundo para a glória de Deus. E viver, né, como diz a palavra, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus, de modo que a minha vida, em toda a sua totalidade, ela é para a glória de Deus, não apenas aquilo que eu faço quando eu vou para a igreja, quando eu estou evangelizando, quando eu estou cantando hino, mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou praticando esportes, quando eu saio para comer em algum restaurante, quando eu estou vivendo a vida que Deus fez para ser vivida, desfrutando da natureza, desfrutando de todo este ambiente glorioso que Ele criou como ser soberano, como Senhor de todas as coisas, e nós vivemos, buscamos viver para a glória de Deus. Né? É um estilo de vida, né? E há sempre a necessidade, né? Como já foi mencionado anteriormente, a necessidade de avivamento na vida cristã. Né? Buscar viver o Sermão do Monte, né, vai fortalecer, né, a nossa perspectiva, as nossas perspectivas, vai fortalecer, né, a nossa qualidade de vida cristã e vai nos colocar em uma melhor condição para podermos viver a renovação de Deus em nossa vida.
as renovações, as intensificações do Espírito Santo, as intensificações de amarmos mais a palavra do Senhor, a intensificação de podermos compartilhar mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. O avivamento é uma resposta ao compromisso genuíno dos crentes que vivem segundo os ensinamentos do Sermão do Monte. Então, avivamento não é bagunça, não é zoada, não é muito daquilo que é caricaturado no contexto evangelical brasileiro, pentecostal brasileiro. Né? Muitas vezes o avivamento se dá, né, na perspectiva de muitos, né, quando alguém está falando em outras línguas ou alguém está manifestando ali um dom de cura, né? O grande avivamento é vivermos os valores do reino de Deus, é estarmos cheios dos frutos do Espírito, é estarmos cheios das bem-aventuranças, é a nossa vida estar alinhada com o ensino de Cristo, e nós refletirmos a Cristo em verdade no nosso dia a dia, com honestidade, com falando a verdade, vivendo em amor, buscando viver como Cristo nos ensinou que nós devemos de fato viver. E isso é de fato o avivamento. Quando cada cristão se dedicar a incorporar esses princípios em sua vida, estamos abrindo espaço para que o Espírito Santo atue de maneira poderosa. O Espírito Santo ele vai trabalhar no coração, né, que está dedicado, no coração que está comprometido, no coração que está, de fato, buscando viver de acordo com os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, do ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, promovendo transformação e renovação na igreja e na comunidade ao redor. Né? Mas é preciso viver o Sermão do Monte. O amor segundo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte oferece um modelo claro sobre o amor, enfatizando a importância de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor se manifesta em ações concretas, com a prática do perdão, a compaixão e a generosidade, mostrando que o verdadeiro amor vai além de palavras e deve ser vivido no cotidiano. Então, é encarnar o Evangelho, é viver o Evangelho de forma intensa, profunda e verdadeira, né, como o Senhor Jesus ele nos ensina nesse sermão. O Sermão do Monte traz consigo a implicação da necessidade de um novo nascimento, né, como o Senhor Jesus nos diz, importa-vos nascer de novo, é necessário ter um encontro com o Senhor, ter um coração transformado para podermos viver o Sermão do Monte. O Sermão do Monte enfatiza a transformação espiritual que ocorre quando reconhecemos nossa condição diante de Deus, nossa condição de que somos pecadores, nossa condição de que, de fato, nós não conseguimos fazer por nós mesmos nenhum bem que agrade a Deus, até mesmo quando nós buscamos fazer o bem, mas se tiver dissociado de Jesus Cristo, a nossa melhor obra de justiça vai ser como um pano sujo, um trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Daí então a necessidade de nos humilharmos aos pés do Senhor, de reconhecermos a nossa pobreza espiritual e abraçarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa consciência nos conduz à busca pelo novo nascimento, né, que é uma ação de Deus. Né? Nós não temos o poder de nos fazermos nascer de novo. É Deus quem nos faz nascer novamente. Algo que é essencial para viver em conformidade com os princípios do reino dos céus e para experimentar as operações do Espírito Santo em nossa vida. O muito que nós podemos fazer é questionarmos a nós mesmos, conversarmos com nós mesmos e indagarmos a nós mesmos, dizendo: será que eu nasci de novo? Será que eu sou uma nova criatura? Será que eu sou de fato um filho de Deus? Será que o meu coração é um novo coração? Ou será que eu ainda tenho um coração de pedra, um coração endurecido, um coração que resiste à palavra de Deus, um coração que fica inventando desculpas ou fica se fugindo da responsabilidade? Né? Cada um precisa ter essa consciência aguçada e buscar a resposta para isso em sua vida, porquanto há uma necessidade de um novo nascimento, de nascer de novo, de ser feito uma nova criatura que é criada segundo Deus, em justiça, em retidão, né, de modo que a vida que agora passamos a viver é uma vida de submissão ao Senhor,
Jesus Cristo, aquele que é o Senhor, aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, porquanto ele realizou toda a obra de salvação para que por meio dele nós tivéssemos a vida eterna. Então, há uma necessidade de um novo nascimento, o poder espiritual através do Sermão do Monte. É uma fonte de transformação espiritual, né? Sempre ao longo dessa introdução temos enfatizado esse aspecto. O Sermão do Monte é uma fonte de transformação espiritual. Nós vamos nos deparando com o ensino de Cristo e nós vamos buscando adequar a nossa vida àquilo que ele nos ensina, que nos leva naturalmente a uma vida abençoada, a vida que está de conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vida que vai experimentar o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. No Sermão do Monte nós encontramos o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo vivendo em nós. Ao aplicar os princípios do Sermão do Monte em nossa vida cotidiana, reconhecemos a ação do Espírito Santo que nos fortalece e nos guia em nossa jornada de fé. O Espírito Santo, o Consolador, ele vai estar sempre ao nosso lado, fortalecendo, ajudando. Quando em algum momento nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo vai estar corrigindo e vai estar aguçando a nossa mente, vai estar direcionando o nosso coração para que possamos viver de acordo com os valores do reino de Deus. O papel da igreja na vivência do Sermão do Monte. A igreja deve ser um reflexo vivo dos ensinamentos do Sermão do Monte, incorporando seus princípios em cada aspecto da vida comunitária. Ao invés de se concentrar apenas em atividades externas, a verdadeira transformação acontece quando os membros se comprometem a viver de acordo com os valores do reino de Deus, promovendo amor, humildade e justiça em suas interações diárias. Então, a igreja tem um papel fundamental na vivência do Sermão do Monte, as relações que acontecem dentro da igreja, aquilo que é a vida da igreja deve estar influenciada de modo profundo pelo Sermão do Monte, pelos ensinos do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então, no nosso próximo encontro, nós estaremos entrando nos ensinos sobre as bem-aventuranças. Nós teremos uma introdução e nós estaremos refletindo sobre a primeira bem-aventurança, que são os humildes de espírito. Então, fique atento aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você, assim que nós estivermos compartilhando aqui nossos novos estudos, você possa estar aqui nos acompanhando no nosso canal, né? Ou através do Spotify também, né? Abraão Demetrios, você vai encontrar também no Spotify. E que Deus nos abençoe, né? E que possamos viver os valores do reino de Deus e viver pela fé e viver de modo que digno da vocação pela qual nós somos chamados, a vida pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.